Fala, fala, galera. Estamos começando aqui mais um podcast Revolutions. O nosso objetivo é mudança de mentalidade, como eu gosto de dizer. O nosso objetivo é levar para as pessoas algo novo, para que a pessoa possa mudar o seu mindset, né? Aqui o nosso podcast é o objetivo para você vencer na vida, conquistar tudo aquilo que você deseja. Estou aqui hoje com o meu parceiro Gabriel. Como sempre, né, trazendo convidados de peso, uma pessoa muito relevante no cenário político de Minas Gerais. É um prazer para a gente estar recebendo ele. Sabadão, né, cara? A gente aqui gravando. Sabadão tem cara disponibilizar no meio da política um tempinho para a gente. Muito obrigado, viu? Vou apresentar para vocês aqui o Lion. O Lion que atua na política em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, como vereador e candidato à reeleição. Natural da cidade de Contagem, né? MG. Tem 36 anos. Vou deixar para que ele se apresente melhor. Fala aí, Lion. Seja bem-vindo. Primeiro, agradecer vocês, né? Agradecer ao Jefferson, ao Gabriel, por essa rica oportunidade. Que nem sempre nós temos oportunidade, né? Então, assim, agradecer a vocês pelo podcast, parabenizar vocês pela estrutura, né? Pelo dinamismo, por convidados tão especiais para poder expor os seus pensamentos. E vamos lá, vamos bater papo. Bora. Top, top. Vamos lá, então. Não vamos agarrar, não. Vamos direto ao assunto. Como que foi seu início na vida política? Como foi seu início na vida política e por que você se identificou como direita? Porque a gente tem o partido da esquerda, da direita. Como que você se identificou? Primeiro, assim, eu sou morador de uma região muito carente que se chama Icaivera. Ao longo desses últimos anos, ao longo dos 30 anos, eu estou lá, morando, residindo lá. Uma região muito carente, onde tem necessidade de... lá, em alguns locais, não tem água potável, não tem pavimentação asfalto, a falta de infraestrutura, infelizmente, ainda existe. E desde muito jovem, eu sempre gostei muito da política. Naquela época, nós não sabíamos, primeiro, o que era direita e o que era esquerda. Não é verdade? Sim. Eu, particularmente, cresci imaginando que a direita era representada pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Aécio Neves, por esses atores. Aparentemente era mais pobre, né? A gente tinha essa. Mas, ao longo desses últimos anos, principalmente depois do nosso capitão Jair Bolsonaro ter despertado a verdadeira direita no nosso país, claro que eu me identifiquei muito. Mas no início da minha caminhada, começou em 2012. Eu fui a primeira vez candidato a vereador, tive 808 votos, um jovem desacreditado, as pessoas ainda não imaginavam que nós teríamos o sucesso que nós temos hoje. Para a honra e glória do Senhor, viu, gente? Então, assim, eu nunca imaginei estar na posição que eu estou hoje. Eu falo que as pessoas hoje imaginam que o cargo de vereador, que é tão desafiador, é um cargo fácil de tocar. E não é fácil, porque as pessoas às vezes não compreendem a verdadeira função do vereador. Em 2012, eu fui candidato pela primeira vez, tive 808 votos, fui o mais votado da ocasião. Eu era do PT do B, Jefferson. PT do B. Um partido Onde você que foi coligou parar? com o PC do B, coligou com outros dois partidos. E naquela oportunidade, por exemplo... Você tinha 18 anos, 19 anos? Né, eu tinha 22 anos na época da minha filiação. Fui candidato aos 23 e foi desafiador. As pessoas não acreditaram em mim, principalmente dentro do partido, porque normalmente como que se forma um partido? O presidente do partido normalmente tem o domínio da chapa e eles colocam os seus possíveis cabeças de chapa. E normalmente o presidente ou um cara que tenha mais experiência política, ele faz o partido para ele. E naquela oportunidade eu tive 808 votos. Naquela oportunidade eu fui mais votado que aquele candidato que eles imaginavam que seria o cabeça de chapa. Né? Então fui cabeça de chapa. Né? Mas surgiu, Jefferson, de uma forma muito descontraída. Não era para que eu fosse candidato. Era para ter sido um primo meu que naquela oportunidade estava cursando curso de Direito, ele era policial militar, depois passou para um amigo que é comerciante local do bairro e acabou que nenhum dos dois não quis dar continuidade. Eu lembro que naquela oportunidade nós íamos muito, de manhã a gente ia no PT, à tarde nós iríamos no PCdoB e depois no PV. Não tinha essa questão ideológica, como eu disse anteriormente. Né? Imaginávamos que o PSDB era a direita daquela oportunidade e hoje nós estamos vendo aí quem são a verdadeira direita no Brasil. Então, deu início aí lá no Icaivera. E graças a Deus, né, foi um início de muita luta, de muita perseverança, porque 4 anos depois nós conseguimos dobrar essa votação e aí é onde veio o primeiro mandato do vereador Lion Silva para a cidade de Betim. Icaivera para o mundo. Icaivera para o mundo. Obrigado. Então, todos nós temos os nossos desafios, né? Na carreira que a gente tem. Eu até citei no início que eu sou engenheiro civil, Gabriel também é engenheiro civil.
por exemplo, quando eu olho para uma obra assim, eu falo assim, nossa, vai ser um desafio, porque como é que eu vou levar recursos, como é que eu vou levar, vou mobilizar pessoas e tal. Na vida política, como vereador, qual foi o maior desafio que você teve até hoje na sua carreira aí de vereador? Como eu disse anteriormente, a função legislativa é desafiadora. Às vezes as pessoas, Jefferson e Gabriel, elas criam expectativas de que não é prerrogativa de um vereador. O vereador, a função nada mais, nada menos que é legislar e fiscalizar o poder executivo. Então, eu sou um vereador legislativo, sou do poder legislativo, não do executivo. 23 avos do poder legislativo da cidade é sobre minha responsabilidade. As pessoas às vezes esperam que o vereador vai pavimentar a sua rua, que vai interferir na Copasa, que Diminuir a vai conta de água. diminuir a conta de água, de luz ou algo do tipo. Então, sim, o maior desafio hoje é fazer essa mudança de mentalidade que você disse anteriormente. Mostrar para as pessoas que a função do vereador não é essa. A função do vereador é executar, propor leis que, de fato, interfiram na vida cotidiana das pessoas. As pessoas precisam de ter um representante onde que busca soluções, obviamente, para a comunidade, para a cidade, mas não executa. O vereador não executa. Mas as pessoas acham que, às vezes, a pessoa está lá há 30 anos que a rua dela não está pavimentada. Às vezes, imputam a ineficiência daquele vereador para poder fazer aquelas ruas. E na função dele não é. Quando eu fico desapontado, às vezes, com algumas situações que ocorrem, às vezes a pessoa mora lá, Gabriel, há 20 anos na rua, a rua dela não é pavimentada. Pô, vereador, há 8 anos você é vereador e até hoje não aconteceu nada. Eu falo, querida, a administração pública ela tem suas peculiaridades. Para que nós possamos pavimentar a rua, o loteamento tem que ser aprovado. Às vezes, a responsabilidade de um terreno particular é de quem vai empreender, não do poder Sim. público. Às vezes, o que eles fazem hoje? Vai lá, pega uma fazenda, parcela o solo, não faz a devida aprovação legal dentro da prefeitura, em Betim a Sorte, a Ecos, e depois querem colocar na conta do poder público. Aí a pessoa fica desapontada, triste por não trazer soluções definitivas para ela, que é a pavimentação, mas a responsabilidade não é do poder público, é quem fez o empreendimento. E, infelizmente, muitas ruas, muitas situações, por exemplo, quero citar a região do Parque do Cedro, o proprietário não fez as devidas intervenções, a pavimentação, colocou água, colocou luz. E, às vezes, acaba gerando um certo transtorno para nós, né? Para quem é parlamentar. Porque O as pessoal pessoas não esperam, sabe quem cobra, né? não sabe quem cobra. Então, assim, a culpa não é do vereador. A culpa é de quem foi irresponsável, que não deu procedimento adiante, não fez a devida aprovação nos meios, né, na Secretaria de Meio Ambiente. E na eu acho Prefeitura isso de muito Obras. importante, essa consciência de responsabilidade, né, de deixar claro o que é papel do vereador, o que não é. Que tem muita gente, na época de eleição principalmente, engana, né, as pessoas falando que eu vou asfaltar, que eu vou diminuir sua Ou água. talvez eles nem sabem, né? Aconteceu recentemente na cidade de Birité, pessoas que estavam com uma situação irregular, né, de imóveis, e o prefeito imprimiu um certificado, cara. Imprimiu um certificado, entregou na mão das pessoas para a pessoa ir no cartório falando, tá tudo ok. E não é assim que funciona, tudo tem processo, né? Então, você enganar, você não conhece, você é da região de Betim, mas enganar as pessoas para conseguir voto é o que mais acontece na época de eleição. Eu vi que Betim tem muito candidato, eu acho que mais do que a eleição passada, né? É. E muita gente atrai voto, né? Tenta conquistar voto, tentando enganar. E é bom, assim, trabalhar e conhecer pessoas que estão com compromisso com a verdade. Porque né? no discurso, Gabriel, é muito fácil falar. As pessoas, infelizmente, elas criam expectativa com que nós vamos arrumar um salvador da pátria. Então, desconsidera tudo que nós fizemos ao longo dos últimos 8 anos. Para quem verdadeiramente conhece a administração pública, sabe que tem dificuldade, sabe que existe um processo legal que precisa ser transitado dentro das instituições, que precisa ser aprovado. O cara já chega e falou: eu vou asfaltar sua rua. Eu sabe, vou colocar um quebra-mão na sua rua, eu vou trazer solução. E esse cara que você sempre apoiou, que não trouxe. Mas na prática, quem sabe da dificuldade que ele sabe que não traz solução de forma imediata. As pessoas são imediatistas e querem ouvir. Igual eu falo para as pessoas, gente, eu não vou iludir a senhora. Se você não vê verdade em mim, se você não vê um vereador de convicção, que defende as pautas que eu defendo, que sou um cara conservador de direita, e eu não vou mentir para a senhora para ganhar seu voto. Eu vou falar a verdade. Eu não consigo, de forma imediata, trazer solução para um problema que ao longo dos últimos 10 anos você está enfrentando.
Eu falo assim para as pessoas. Ah, mas verdade. você não pode ser esse cara. Então tá bom, você vai votar num cara que vai mentir, que vai iludir a senhora. Não vou falar o que você quer ouvir, vou falar o que a senhora precisa de ouvir. Porque não é da forma que as pessoas pensam que é. Entendeu? Então, assim, é muito fácil no discurso falar que eu vou resolver todos os problemas. Poxa, eu sou morador numa região do Icaivera e nós trouxemos muita coisa para lá, Jefferson. Talvez as pessoas não reconheçam o tanto e o esforço que nós, junto ao Poder Executivo, que quem executa é o Poder Executivo, nós nos esforçamos muito, pegamos as demandas locais, mostramos para o Poder Executivo que tinha necessidade. E eles reconheceram e fizeram as obras que precisavam ser feitas. Papel do vereador. Intermediação nossa. O nosso papel, buscar soluções para o bem coletivo. Mas falar assim, eu vou fazer. Não, não se faz assim. Entendeu? Igual o papel do vereador. Às vezes a gente quer votar num vereador que não tem a qualificação para exercer uma função tão desafiadora. É difícil. Ah, vou votar porque é meu amigo. Não faz isso não, meu amigo. Não O existe cara isso. não se qualificou ao longo dos últimos anos para exercer uma função tão difícil. Para entender o processo legislativo, O cara é gente processo boa. executivo. Votar nele, o cara é gente boa. Me cumprimenta na rua. Isso é muito Tem, vazio. mas isso existe, É vazio. né? O que você tem para me representar? Quais são os verdadeiros projetos? De que forma que você pensa a cidade de Betim? Igual eu quero uma cidade inovadora, uma cidade próspera. Eu quero que todo mundo prospere. Eu quero investir no empresário para que ele venha gerar emprego e renda. No Brasil, por exemplo, o empresário tem governos, por exemplo, que não acolhem o empresário, que não facilita a vida Muitas vezes daquele ele é que a visto pessoa como quer vilão, empreender. né? Um vilão. E não A herói. realidade é essa. Não tem incentivo, né? A inversão de valores, até profissionais da segurança pública, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de avaliação, conforme for o lugar, eles consideram que o policial é mais bandido que o bandido, pô. É Então, sacanagem, assim, né? é uma É uma inversão situação de valores. totalmente. Então, assim, a minha defesa é quem quer prosperar, quem quer investir, quem quer empreender. Eu quero facilitar a vida daquelas pessoas que querem produzir, quero falar a verdade para as pessoas. Não quero que votem em mim, porque eu sou gente boa. Não, não. É por convicção, por aquilo que eu vou representar para elas nos próximos anos. Então, é Sim. basicamente isso. Olá, e quais foram os principais projetos que você implementou na cidade de Betim ou que você está tentando aprovar? Como foi seu trabalho nesses 2 mandatos, né? Como vereador de Betim, as Olha, principais conquistas. a gente. Eu falo que eu sou um cara muito polêmico às vezes, Sim. mas é polêmico do lado do bem. Eu fiz um projeto de lei recentemente, vou falar um pouco sobre ele, que é o projeto onde é que proíbe a participação das crianças na parada LGBT. Eu não sei se você acompanhou pela mídia, Rede Globo, Bandeirantes, Folha de São Paulo, me ligando. Eu fiquei naquela oportunidade, fiquei muito desapontado, porque, poxa, será que eu não fiz o que precisava ser feito? Será que onde eu errei? Eles me taxaram como homofóbico, transfóbico. Por quê? Porque o projeto de lei estabelecia que crianças não poderiam participar da parada LGBT ou qualquer outro evento onde tem exposição humana. Sim. Homens desnudos em praça pública, algumas situações que é até difícil falar aqui. Até denigre a imagem do ser humano. Né? Exatamente. Então, assim, desculpa, mas não é um ambiente, na minha opinião, acho que é na maioria das pessoas, onde que uma criança pode ver de que forma que a criança vai absorver aquilo ali. Não tô falando só da parada, não, porque vai ficar como se eu fosse um cara preconceituoso. Não, qualquer evento onde tem exposição, sabe? Homens desnudos em praça pública, uma situação muito difícil. Mas, infelizmente, que através desse projeto que nós propomos, que hoje é uma lei, as crianças não podem participar. Então, assim, A cabeça da criança não está formada ainda, né? Para receber esse tanto de informação. Exatamente. A criança vê aquele, pô, será que isso é o caminho ou não é? A criança não está preparada ainda. Não tá, sabe por quê? Porque a criança está na formação do caráter, da personalidade, que são coisas diferentes. Não é verdade? O caráter você amolda ele com Deus. A personalidade, às vezes, você adota de um pai, da mãe. Então, assim, de que forma, quem que vai ser a referência para aquela criança? Se ela está indo num evento, onde é que está vendo aquilo, de que forma que ela vai absorver? Então, a nossa luta não é contra o homossexual, né? Muito pelo contrário. Eu tenho um homossexual que trabalha comigo, que são pessoas maravilhosas, extremamente profissionais, que têm muita entrega, que têm muita dedicação, que fazem e não fazem essa ideologia que eles querem implementar. Sim. E achar que tudo isso é normal. E eu não considero isso normal. Então, essa é a minha opinião. Para mim, criança, gente, num parque de diversão, caminhar com os pais nas praças públicas, eu acho que é um lugar adequado. Mas, infelizmente, em ambientes da parada LGBT ou qualquer outro evento, poxa, aí não. E através desse projeto, Gabriel e Jefferson,
Infelizmente, meu amigo, eu respondi uma ação civil pública, um processo judicial e processo de cassação. Você foi processado. Por propor uma lei que proíbe as crianças a participarem. Qual que é a minha luta? Só para que você entenda. É lutar pela inocência das nossas crianças. As pessoas não têm ideia de como as nossas crianças são atacadas. Vou te dar só um exemplo, falar essa ideologia de gênero. Eles pregam, Brasil afora, que a criança não nasce com sexo masculino nem feminino, e nasce com gênero. Então o gênero é fluido, e ela define o que ela quer ser. Não, poxa, não é assim. Criança... Não tem pra idade mim, ainda, né, para desculpa, definir. Para mim, menino é menina, menino é menino e menina é menina. Sim. E se eu falar isso em praça pública, eu sou taxado como homofóbico. Então, essas situações que nós somos contrários. Eu acho que criança tem que ser criança. Criança, você tem que brincar com a sua criança. Exatamente. Eu sou pai de 3 filhos, Jefferson. Sim. Então, eu sei o tanto que eu Você tem quero. um sentimento. Que a minha filha... eu tenho 2 filhas e minha esposa está grávida. Então, assim, meus filhos, minha família é maravilhosa. E o que eles querem, vocês podem perceber, que nos próximos anos, eu falo que a tendência é piorar. Porque o avanço do progressismo aqui no Brasil, com essas ideias... Essas No ideologias, mundo em geral. poxa, né? no mundo no geral, eles estão considerando que tudo isso é tudo muito normal. E não é normal. E se nós não tivermos homens e mulheres ocupando esses espaços de poder, tanto no legislativo, no executivo, no judiciário, seja lá qual for, infelizmente, a desconstrução da família muito em breve vai acabar. Sabe? Eles vão acabar com a família. E é isso que eles querem. E é isso que nós não queremos. Sabe? Precisa ter pessoas como você que lutam, né? Antigamente, para você ter ideia, eles pregam, para que ter filho? Não existe. Eles falam que a mulher não mais tem que ser submissa ao marido. A submissão é um princípio bíblico. Não trata de inferioridade. Não que a mulher não precisa de trabalhar. Submissão é estar sob a mesma missão, né? Exatamente. O marido tem uma missão, a mulher, a companheira, vai estar na mesma missão. Não é, não vou obedecer, o cara quer mandar. Não é isso. Nada a ver. Submissão é você estar na mesma missão. Exatamente. Então, a Bíblia fala que o homem é o cabeça, pô. Não é verdade? É verdade. Então, assim, minha esposa não é inferior a mim. Nós temos uma família. Pelo e a contrário, família, ela até manda não ser, né? Exatamente. A família é a base da sociedade, meu amigo. Quando você destrói a família, desconstrói a família, poxa, é difícil, é complicado, é complexo, é um tema muito difícil. É amplo e... Poderíamos ficar horas aqui. Tem uma outra situação que eu quero, só para falar, já nós falamos de um projeto, mas esse projeto eu precisava ter falado sobre ele, que é contra a sexualização das crianças, a proibição das crianças participarem da parada LGBT. Eu falo para as pessoas que eu sempre brigo na tribuna da Câmara. Por quê? Nós temos 10 regionais na cidade de Betim. Preste bem atenção. O que mais o carece hoje no mercado de trabalho? Vocês dois são engenheiros. E qual que é a maior dificuldade do empresário, do engenheiro? Mão de obra qualificada. Não tem. Todos os setores. Meu amigo, você vai construir um prédio amanhã, você vai conseguir arrumar um engenheiro civil. Mas você consegue arrumar o pedreiro, o servente, o carpinteiro, seja lá qual for? Estou falando da área da construção civil. E sabe o que mais acontece hoje na cidade de Betim? Em qualquer lugar do Brasil. É o nem-nem. Os jovens não trabalham, não estudam. E também não vão prosperar. Não terão perspectiva de vida. E qual que é a minha ideia para a cidade? Que nós possamos ter, nas 10 regionais da cidade de Betim, centros profissionalizantes. Porque, preste bem atenção, se abrir um edital amanhã e falar assim, tem 10 vagas na indústria de Betim, para torneiro mecânico, para soldador, para ferramenteiro, para programador. Olha a dificuldade que o empresário da indústria tem de preencher essas vagas. É dificuldade. Tem emprego, Por quê? mas não tem... emprego, mas não tem mão de obra qualificada. Você precisa de um encarregado geral para te ajudar, porque você, além dessa obra de um prédio, você tem uma obra da unidade básica, claro. Você é engenheiro. Às vezes você tem que cumprir uma outra função que não é delegada a você, de um chefe, de um encarregado ali, porque não tem uma mão de obra qualificada. Para exercer a função. Para exercer a função. Então, o maior desafio das cidades, do empresário hoje, é arrumar mão de obra, Jefferson. Olha a dificuldade que é. Nossa, eu falo isso com todo comerciante. Por exemplo, nós temos o Senac, que qualifica as pessoas para o mercado de trabalho, para o comércio. Gente, o Senai. Como que as pessoas... Senai. Antigamente era uma febre você ver pessoas com blusa do Senai, do Senac, na sua se profissionalizando, né? Adolescentes de 15 até 17 anos, né? Hoje em dia, eu quase não vejo pessoas mais com a camisa do Senai. Eu mesmo fiz, o Jefferson também fez. Fiz curso de encanador, e abriu portas. Pedreiro. Encanador industrial. No Senai Paulo de Tarso. Parece assim, o cara vai fazer pedreiro, mas não, ali você vai ver que existe uma profissão. Você vai ver que existe que você vai conseguir ganhar seu dinheiro.
E os jovens de hoje não estão querendo isso, não. Não, eu vou te falar mais, Jefferson. Quando você qualifica um jovem profissionalmente, o cara muda até perspectiva de vida. Ele vai se tornar um cidadão mais útil para a sociedade amanhã. Porque ele vai ser um cara com qualidade profissional. O cara vai sentar numa cadeira sei lá, de um encanador industrial, ou essas profissões a qual você, torneiro mecânico, soldador, poxa, o cara tá ali, ele tá desenvolvendo, ele tá elaborando um projeto para ele. Ele se sente mais dignificado, sabe? Ele vai E o crescer, cara, poxa, o né? cara, Ele vai imagina, buscar. ele vai procurar se relacionar com outras pessoas que fará dele um cidadão melhor e mais útil para a sociedade. Sim. Agora, quando as pessoas não se importam com esses jovens, principalmente das periferias, pô, que não têm dificuldade de ter acesso a essa qualificação profissional, sabe? Imagina, por exemplo, a pessoa Muda não tem condição. o ambiente do Muda o ambiente. indivíduo. Ele Onde muda nós a vida temos dele. centro profissionalizante em Betim? Tirando a região central. Não Tem tem. Betinho. Onde tem maior demanda de mão de obra? No centro. Nas periferias. Não, no centro tem demanda de mão de obra. Mas onde é que mais precisa? Nas periferias não tem mão de obra Não, qualificada. Exatamente, não tem mão de obra qualificada para atender o centro, concorda? Sim. Então, assim, é uma situação que a gente tem, é a maior preocupação minha. É descentralizar esses centros de formação para trazer para as periferias. Eu acho que as regiões Você levanta descentralizadas. seu microfone. Ah, show de bola. Isso. Ficou legal? Ah, tá. Então, assim, qual que é a nossa ideia? É descentralizar esses centros profissionalizantes, que nós possamos, no futuro próximo, atender a demanda local, né, que a indústria tem, que o comércio tem. Então, assim, é um projeto que eu tenho para a cidade, para ajudar também quem produz para a cidade, quem empreende na cidade e ajudar quem está na ponta, quem necessita de fato de um emprego, quem quer, sabe, lutar, ser um cidadão melhor, ter acesso a essas oportunidades e se qualificar nesses centros profissionalizantes. Boa. Top. Muito assunto, né? Muito assunto. É o seguinte, seus eleitores de Betim, cidadãos que moram em Betim, o que você vê que eles reclamam mais, que é necessário fazer e como que você divide esse compromisso com as diversas comunidades que tem lá em Betim? Uhum. O maior desafio hoje de qualquer gestão no Brasil é a saúde, cara. Saúde. Saúde hoje, infelizmente, é difícil a gente trazer soluções definitivas, falar que a saúde está 100% e que não está. As UPAs, infelizmente, é lotada, às vezes falta mão de obra especializada. Por exemplo, você vai no Hospital Regional de Betim, nós temos lá clínico geral, mas falta um médico especializado, por exemplo, um neurocirurgião, um ortopedista. Por que inúmeras... Tem cidades aí que tem equipamento, tem tudo, mas falta... Não adianta nós termos ali prédios públicos maravilhosos se nós não tivermos profissionais para estar nesses ambientes. Igual a prefeitura abriu edital, inúmeros editais, para que os profissionais vão trabalhar para Betim, mas é um desafio enorme também da gestão, porque não é um problema fácil de ser resolvido. Trazer solução de forma definitiva da saúde é um problema dificílimo. Esse problema que você cita, Lion, é um problema também que eu via quando eu trabalhava com licitações. Uhum. Não tinha nenhuma empresa, igual você citou aí, mão de obra qualificada do município ali, no caso Sarzedo, Mário Campos, para trabalhar naqueles projetos. Era sempre gente de fora que pegava o serviço da cidade, serviço bom. E eu acredito que tem muita oportunidade na cidade de Betim, que o betinense muitas vezes nem fica sabendo ou não está ali, né, com o preparo profissionalizante para atender, né, e estar recebendo essas oportunidades. Exatamente. Só para pegar um gancho no que você acabou de falar, de mão de obra qualificada, nós falamos no episódio anterior, né? No assunto anterior, por exemplo, precisa de muitos técnicos em enfermagem, técnica em radiologia. Nós também podemos ampliar esses centros profissionalizantes para a área médica também, ajudar, porque tem condição, a cidade arrecada muito. Pode investir nisso, sabe? Investir na base, qualificação, e a gente pode ter certeza que a receita da cidade vai aumentar, as pessoas vão consumir na cidade, é isso. Olá, agora que a gente vai começar aqui algumas perguntas mais polêmicas que eu quero. Falou, Lion, tem que ter polêmica, né? Aí, Lion, você quer te comprometer. É o seguinte, cara. Na sua opinião, existem pessoas pegando carona com políticos, né, com viés de direita, igual a gente sabe que aconteceu na última eleição,
Isso continua ou na sua visão não existe? Conta um pouquinho pra gente. O Gabriel querendo me pegar no pulão aqui, Jefferson. O que acontece? A pauta da família, ela é algo que eu defendo com muito carinho, sabe? Eu sou muito corajoso. Eu falo que eu sou extremista para ser contra o aborto. Eu sou extremista para ser contra a sexualização das crianças. Eu sou extremista para defender qualquer ideologia que quer desconstruir a família. Infelizmente, as pessoas que se posicionam como direita, tem uma expressão que eles usam, que se transvestem de direita para ganhar os conservadores. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Falei, olha, as pessoas, infelizmente, estão em partido de esquerda se dizendo de direita para ganhar o voto. Igual eu falo para as pessoas, gente, não votem em mim, porque eu vou te dar algo que eu vou... Vote em mim por convicção, pelo aquilo que eu defendo. Sim. Eu não vou me adaptar conforme o meu eleitor. O eleitor se adapta a mim, porque eu não vou discursar para você, Gabriel. Falar, você é um cara, você é de esquerda, cara? Cara, eu sou de direita. Vai tentar me agradar, né? É porque o Lula fez uma situação em outra pontual que foi relevante. Não vou fazer esse discurso para você, não. Eu sou um cara de direita, sou conservador e, infelizmente, sou anti-esquerdista, pô. Sim. Eu não vou mudar minha cara para falar. Eu vou falar. Você está não sendo tem como. transparente. Eu estou sendo né, coerente. com o seu Com o meu eleitor. discurso ao longo dos últimos anos foi nesse sentido. Infelizmente, o que é de bom? A esquerda, quanto mais auxílio dá para as pessoas, tira o desejo de busca das pessoas, as pessoas se tornam refém do Estado, o Estado dentro da casa da pessoa. Presta atenção, vou te dar só um exemplo. Por exemplo, você precisa de contratar um engenheiro, um pedreiro para sua empresa, para trabalhar lá para a construção do prédio. O que a esquerda vai lá e faz? Vai lá dar um auxílio para o cara. Então, o cara não tem o desejo de busca mais, porque ele recebe dentro da própria casa. Para quê? Não, vou precisar de um... Se for um biquinho, eu até vou. Mas se for para um fichão, não vou. O cara deixa de ganhar 3 para ganhar 1 em 400, porque ele teme que amanhã o auxílio dele vai acabar. E essas pessoas se tornarão refém de uma esquerda que quer perpetuar no poder. Não quer que a pessoa cresça. Não quer que a pessoa cresça. Teve uma declaração recente do Lula que ele disse que a pessoa que ganha mais de 4 mil não vota no PT. Ele falou isso. Ele falou isso, né? Ou seja, ele não quer que as pessoas prosperem Exatamente, não quer, pô. para continuar votando. Agora- Isso é sacanagem. Aqui Não, eu tô uma neutro, pessoa- mas realmente é uma coisa que aconteceu A pessoa recentemente. muda a mentalidade dela, ela quer empreender, ela quer investir em si mesma, ela quer se qualificar profissionalmente, quer ser pai de família e tal. A pessoa quer crescer. Mas, infelizmente, ela se agarra nessas amarras sabe, que a esquerda faz. Ah, poxa, mas o social do Lula sempre foi importante. Não estou falando que eu sou contra 100% do social, não. Quando as pessoas têm limitações de locomoção, quando a pessoa tem sei lá, alguma doença específica, essas pessoas precisam ser assistidas pelo Estado. As pessoas precisam, de fato, de um auxílio. Mas desculpa, Gabriel, você é um cara forte. Tem cara mais forte que eu sei que recebe auxílio e está em casa, viu? Não trabalha, né? Não Fala- trabalha, não produz para a nação. Então esses Cara, caras e são teve- improdutivos. E teve Esses muita caras não querem gente que prosperar. Não quer. pegou essa carona. Você teve ator pornô, na época, Alexandre Frota, desculpa a garganta, muita gente pegando carona. Isso existe em Betim também? Ah, muita gente. Muita gente agora está se colocando como direita. Nossa. Às vezes sobe até em púlpito de igreja para falar do nome do Senhor Jesus Cristo, mas na Aceitando prática, Jesus, né? na Mas prática, na prática não reflete. nunca fez um discurso falando, olha, eu defendo a família, eu defendo criança. Não. Mas, infelizmente, em qualquer lugar do Brasil, infelizmente, tem esses oportunistas que querem se transvestir de direita para ganhar direita. Agora, Então, engraçado assim, que eu tenho coerência. Eu tenho coerência. Desde o início do meu mandato. Desde os 2 Isso mandatos. é que eu importante, tenho. né, Jefferson? Eu tenho coerência. Eu sempre defendi. Eu lembro bem, Jefferson, que quando eu tive a oportunidade de conhecer o Jair Bolsonaro, ele nem era deputado. Primeira vez que eu fui a Brasília, Gabriel, fui lá e já admirava o Bolsonaro. Os princípios, os valores a qual ele defendia. Então, aquilo ali, para mim, era uma realização de um sonho. Poxa, o cara ali pensa mais ou menos o que nós pensamos. Ele despertou em mim o patriotismo, sabe? Acho Ele que no despertou em Brasil, mim. de modo geral. ele né? puxou, né? Em geral. Bolsonaro Então, assim, puxou. ele é um grande líder de direita hoje. Mas tem pessoas que querem associar a imagem deles ao Jair Bolsonaro ou qualquer personagem política nacional e se transvestir de direita para ganhar os conservadores. Mas em Betim, ô Gabriel, existe uma direita que está crescendo, representada por nós, por mim. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham ciência em quem vai votar. Eu falo para as pessoas, gente, não é só ir votar, é saber em quem votar. Será que essa pessoa defende de fato e verdade os seus valores, os seus princípios? Poxa, vai votar porque é Verdade. amigo? Não. Eu sou um cara de direita, eu sou conservador, defendo sim a família. E eu tenho muito orgulho
Estou nesse espaço de poder para fazer defesa disso. E continuarei defendendo. Se caso eu for eleito nas próximas eleições, vocês vão ver, porque eu estou mais maduro, estou mais consciente qual é o verdadeiro papel do vereador ali, entendo bastante do processo legislativo para que nós possamos, né, propor projetos importantes na defesa da criança, do adolescente. É isso que nós queremos para a cidade. Agora, poxa, oportunista, querendo surfar na onda, não dá, né? Então, Sacanagem. assim, eu tenho histórico, eu tenho coerência. E é isso que eu falo para as pessoas. Olha, avalie bem quem vocês vão votar. Eu acho que aos poucos também, Jefinho, o povo não está sendo gado. Agora, uma opinião particular minha, né? Por exemplo, é uma coisa que está acontecendo em São Paulo. Você vê que o candidato da dita direita, que é Bolsonaro, o candidato é Nunes. o Ricardo Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, está apoiado pelo Bolsonaro, o Tarcísio, mas surgiu um outro candidato que é o Pablo Marçal, e pelo menos o que a gente acompanha nas redes sociais, o pessoal da direita está caminhando junto com o Marçal. Né? Então é importante você ter representantes que realmente defendem aquilo que se colocaram, se proporam a fazer. Então, mas essa questão de direita, vocês falam muito de defender a família, pessoas. Não deveria ser da essência do ser humano isso? Isso não deveria ser Verdade. algo assim a ser. Político, né? O ser humano tinha que ter isso na cabeça, quer cuidar de pessoas, quer você defender a família, quer você fazer projeto para criança. Será que tem pessoas que fazem projetos para destruir a família? Infelizmente, Jefferson. É a realidade. complicado. Mas existe uma palavra que chama inversão de valores. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem. Hoje eles estimulam muito você mais ser um pai de pet do que um pai de família. Verdade. A realidade atual é. Ah, não, você é pai, sou pai de pet. Beleza. Então, Pode assim, ser, né? Mas não aí? que eu seja, não. Pelo amor de Deus, assim. Vai sair eu o amo. corte. Lion é contra os animais. Não é isso. É assim, poxa, instituição, família é a base da sociedade. Você quer uma coisa que mais me trouxe alegria no coração? O dia que eu fui pai. Imagina. Gente, Você tá uma doido, alegria do alegria. coração. Você sabe, uma mudança me transformou. Sabe? Hoje, Você tem quantos filhos hoje? hoje eu tenho 2 filhas, três, né? 3 já? Tenho a Letícia, de 5 anos, a Lara, de 2 anos, vai fazer 5. A Lara já tem 2. E a minha esposa está grávida do Lion Júnior. Ah, é. Ó. E agora vai fechar a fábrica? Ou vai Meu continuar? desejo é ter mais, né? É, Mas é. minha esposa, eu acho que ela não vai querer, não. Abraão. Um abraço, minha esposa aí, minha família. Deus abençoe vocês. Então, assim. Vamos falar de assunto polêmico também aqui agora. Até mudando, a gente tá falando aí de pessoas, de defender família. A questão a redução da maioridade penal. E também as políticas de combate às drogas. Qual que é a sua visão sobre isso? E o que você enxerga? Você defende? Eu falo o seguinte: a droga, ela veio para matar, porque o cara mata para fazer uso dessa substância, ele rouba para fazer uso dessa substância e ele destrói quem? A família. Vou te dar só um exemplo. Uma mãe de família que criou o seu filho toda a vida na Igreja Deus e Amor, que é uma igreja tradicional, ou assembleia, seja qual lá a igreja. Esse jovem, infelizmente, ele foi lá e teve acesso a essa substância, correto? Concorda? Mas ele foi sempre dentro da igreja, tal, mas teve acesso a essa substância. Então, assim, não tem como ser a favor das drogas. Se a droga mata, o cara mata para usar a droga. Ele destrói a família, sabe? Ele rouba para fazer uso dessa substância. Como que ser a favor das drogas? Não tem como. lógica, né? Pergunta para uma mãe, Gabriel, Jefferson, para uma mãe de família que tem um filho usando drogas, se ela é a favor das drogas. Agora, Difícil, é inadmissível ver cidadãos fazendo defesa do uso de drogas. Eu fui recentemente nos Estados Unidos. Poxa, fui em Nova York, onde é que é tudo liberado. Você vê no Central Park, que é um ponto tradicional Verdade. dos Estados Unidos, assim, ser humano assim, ó, sabe? Todo Ficou torto e torcendo. tal. Cara, nunca e é vi. interessante, Assim. você falou aí dos Estados Unidos, Nova É. York, né? Você vê gente saindo de terno e gravata dos prédios, cara, bem alinhados, e aquele cheiro de maconha saindo, Impressionante. porque já virou É como se normal. fosse um cigarro. Né? É normal. Eu vou fazer uma pergunta pro Gerson agora. Você como engenheiro, trabalhando com projetos, obras, você imagina você sobre o uso de alguma substância, o álcool que seja, trabalhando e tendo efetividade
trabalho. Nem à toa que onde eu trabalho é realizado toxicológico semanal, tem que fazer bafômetro para poder entrar, porque nenhum ser humano consegue trabalhar sobre efeito de algo, Não não. tem como, cara. Vou te dar só um exemplo. Eu, além da minha função pública, eu sou empresário. Eu trabalho, eu tenho uma empresa, né? E graças a Deus por isso, sempre empreendi, sempre procurei proporcionar para as pessoas que estão ao meu redor, que elas prosperem, que elas tenham ambição de ter casa, ter carro, é o meu desejo, né? Enfim, você vai ver, quando você contrata uma pessoa hoje, você pode ver que o cara é bom de serviço, o cara está se dedicando e tal. Quando você percebe, o cara está fazendo uso de droga até dentro da sua própria empresa. As Sim. entregas que esses caras faziam, que esse profissional fazia ali, depois que Cai ele o passa, rendimento, cai o cai a rendimento. produção. Então, assim, aí o cara. Aí vai que o cara dá uma crise de abstinência por não ter acesso a essa substância. Sabe? Então, assim, não tem como ser a favor disso. Não tem como ser a favor disso. O cara perde os reflexos. O cara Totalmente, cara. é Totalmente. motorista. Você já foi Então, caminhoneiro, né, foi caminhoneiro. Brian? Você Sei continua disso. empresário nesse segmento? Eu tenho empresa de máquinas e caminhões, né? Chama Pois Lion é, Máquinas. imagina o cara dirigindo a máquina sobre algum efeito de, né? O Mas cara é o que perdendo os reflexos, até risco para as totalmente. outras Exatamente. pessoas, né? Então, assim, é uma situação delicadíssima, difícil. É um problema de saúde pública que nós temos que tratar, mas tratar com rigor, sabe? Nós temos que ir para cima mesmo de do traficante de drogas, rever essas fronteiras, que infelizmente o Brasil é um grande consumidor dessa substância, né? Os países limítrofes aí, produtores, Venezuela, Colômbia, onde que tem maior produção de maconha, de cocaína. Inclusive, parece que eu vi uma reportagem recentemente onde que o governo da Venezuela faz parte da Associação dos Narcotraficantes. Então, assim, são situações difíceis. Você vê um chefe de Estado que, pelo menos na reportagem qual eu vi, faz parte Difícil, né? Se Poxa, o líder já tá é uma situação. atrapalhando o seu povo, né? É complicado. Você tem uma referência hoje. Eu falo hoje, eu vou dar uma cutucada aqui. No Brasil, desculpa, nós temos um descondenado no poder. Um Complicado, né? cara que, desculpa, um cara era sindicalista, pô. O sindicato, desculpa, tem em determinadas situações só atrapalha os empresários, só dificulta a vida de quem quer produzir para a nação. Sabe? Verdade. Nós tiramos o imposto sindical recentemente no governo Jair Bolsonaro, hoje agora fortaleceram os sindicatos novamente, sabe? Então, assim, é difícil. Claro que se não for tendencioso, se for um sindicato partidário que é difícil achar, que quer de fato visa a defesa do trabalhador, não estou falando que um empresário não tem. O empresário tem que ter limites. Né? Infelizmente, tem muitas situações do Nordeste que o sindicato pode ser que faça seu papel de forma importante para aquele trabalhador. Mas, infelizmente, eles usam o sindicato para fazer política, para fazer defesa de partidos de esquerda, PCdoB, CUT, essa turma, PT. Né? Então, assim, infelizmente, é o que acontece no Brasil. Você ter como referência um descondenado, Lula, um cara que não produz. Ué, Fica complicado. ué. Assim, até mudando o assunto de água pro vinho, vamos continuar naquela mesma pauta de doutrinação ideológica. Esse dia eu tava vendo na internet, tá lá, um banheiro masculino e feminino. Certo. Escuta só, Gabriel. Tá lá um banheiro masculino e feminino. Tava escrito assim, ó. Como que você se sente hoje? Tipo assim, tem gente que acorda, tem uma ideologia que a pessoa acorda com gosto de ser mulher ou com gosto de ser homem. Com gosto. É até difícil falar esse assunto. Mas, tipo assim, tava escrito lá, como você se identifica hoje? A pessoa pode usar isso aí contra. Por quê? Às vezes a pessoa vai entrar no banheiro feminino, o homem vai entrar no banheiro feminino, porque se sente, mas na verdade ele não se sente. Ele tá querendo fazer algo errado ali. Cara, isso Tá não induzindo as existe, pessoas é uma a. coisa que eles estão querendo normalizar, né? Tá querendo normalizar. Já pensou uma mulher chega pra usar o banheiro, chega um cara lá com um negócio de fora e tá tudo certo? Isso não vai ser certo nunca. Mas se esse cara se considerar mulher, Uai, quem aí, que vai. Como que... aí ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele, né? Mas não pode interferir no direito. Não, eu sou mulher, tô abusando de outras você. pessoas. Mas peraí. Se é mulher, é uma confusão. É um novo normal que você tem que aceitar. Ô, Não tem Jefferson, como. nós vivemos numa sociedade, desculpa, doente, cara. Isso é loucura. Isso não pode ser certo. Sabe? Pra mim, homem é homem, mulher é mulher. Sabe? Eu sei que as pessoas, às vezes, né, quando chegar na sua maioridade, ter opção sexual, nós temos que respeitar.
Nós temos que respeitar, nós temos que orar pela vida dessas pessoas, sabe? Mas tem situações igual a essa que vai ter excessos, cara. Eu sei, por exemplo, com um cara trans, né, que se considera mulher, tem preconceito mesmo, tem pessoas que, infelizmente, tem muito preconceito. Mas, nessa situação, gente, não tem como um cara... Como é que faz? A Tem que gente ter fica- respeito. tem que ter Independente da respeito, escolha individual, as pessoas têm que respeitar a escolha individual Imagine se e isso também a escolha coletiva, né? Tem coisa que fica feio até para casais de hétero, por exemplo. Você tá num público, num restaurante, você ficar se beijando, se pegando, ali não é legal. Sendo um homem com homem, mulher com mulher, ali não é lugar para isso. Uhum. E as pessoas querem inverter os valores, particularmente isso nunca vai estar certo. Não tem como. Assim, é até É difícil. perigoso a gente ser cancelado, né? Nesse podcast Cara, mas aqui a gente tá você falando tudo precisa isso ter aí. opinião Mas também, a gente né? precisa ter opinião. Exatamente. Então, como que não vai funcionar? Vai ficar difícil. Porque cada dia eles querem mais Normalizar. normalizar as coisas, sabe? Eles estão querendo estar dentro das escolas, pô. Exatamente. Olá, inclusive é a pergunta que eu ia entrar aqui. Na sua opinião, qual que é o papel da família e o papel da escola na formação do indivíduo? Até onde a escola pode interferir, até onde é papel da família? A função da escola, gente, do professor, é alfabetizar. É ensinar português, matemática, física, química, biologia. É fato. Mas só que nós temos à frente das escolas, infelizmente, doutrinadores. Professores que têm um viés ideológico, que são partidários, que estão doutrinando os nossos filhos dentro das salas de aulas. A função do pai é o quê? Educar, pô. Educação vem de onde? Do berço. Do berço, pô. Então, os pais, cada dia que passam, estão perdendo a autoridade dentro de sua própria casa. Porque, por exemplo, se sua filha sai de casa, seu filho sai de casa e desabafa com a professora que quer usar uma saia. Digamos, seu filho fala assim, quer usar uma saia. Ele vai embora para casa, vai lá e desabafa com a professora. Professor, o que você acha de eu usar uma saia? Uma criança. Às vezes por brincadeira e tal. Não, normal. Beleza. Chega em casa, a mãe fica sabendo que o filho falou isso para... A professora. falou isso pra professora e desabafou. Ué, a professora falou que eu posso usar saia. O que a mãe faz? Vai lá na escola. Ué, professora, não tô entendendo isso não. Ué, você tem que deixar seu filho ser o que ele quer ser, ué. Se você é uma mãe opressora... Tá se o seu tirando filho- a autoridade dos Então, pais, assim, né? vou te falar um outro. Professor. Totalmente, cara. Então, o que nós temos à frente das escolas? Não estou falando que não tem exceção, não, porque tem muitos bons profissionais que trabalham dentro dos municípios, no estado, nas universidades, que são professores conservadores, que infelizmente são perseguidos. Nos dias atuais, são perseguidos. Dentro das Dentro das escolas. universidades, porque a maioria deles tem um viés de esquerda, que defende essas ideologias nefastas que querem desconstruir a família. O fato é isso. O que acontece é isso. Então, esses doutrinadores que estão, na maioria do seu tempo, com os nossos filhos, vou te dar só um exemplo, Jefferson e Gabriel. Por exemplo, a mãe precisa de trabalhar. Às vezes, ela não tem aquela figura paterna dentro da sua casa, por quê? Às vezes é um caso de separação, às vezes ela precisa... E outra coisa, ela precisa de colocar o filho aonde? Na creche de tempo integral ou na escola de tempo integral. Porque ela precisa de deslocar. E às vezes, quando esse filho sai, ele vai para onde? Para casa da avó. Porque a mãe chega tarde. Então, o tempo útil que ela tem com o filho dela é depois das 8. Então, ela fica de 8 às 11 da noite. Qual o maior tempo que essa criança passa? Com o professor dentro da sala de aula, na escola ou com a família? Professor. Então, sim, é a realidade que nós vivemos hoje. Então, o grau de influência que os professores têm sobre as nossas famílias é muito grande. Gigante. A grande realidade é essa. Então, se o pai ou a mãe não ficar atento a essa realidade, nós vamos perder os nossos filhos. Porque vai predominar o novo normal e tudo que eles falarem é normal. Não, filho, você pode vir do jeito que você quiser. É livre, o Estado é laico, você pode tudo. Poxa. Então, sim, para onde vai o conservadorismo? Eu tenho um projeto também, que é das escolas cívico-militar. Vou te dar um exemplo. Os professores... Foi aprovado? Não. Você falou de vários projetos aqui. É. Eles foram aprovados na Câmara? Alguns ou tem deles sim, alguma outros não. Outros resistência? estão em tramitação. Não é unânime. Tem Tem projetos mesmo que alguma não são unânimes. resistência, vamos dizer assim, tem. Em todos os setores. de vereadores? Tem resistência. Tem algum tipo de ego? Ah, não vou aprovar essa lei não, que essa lei é do Lion, aí o Lion vai ganhar moral. A relação, Tem isso? a relação hoje que eu tenho com o parlamento ela é muito boa. Com todos os vereadores, sem exceção, até os que divergem de opinião. Aqueles que são de esquerda e eu sou de direita.
Eu acho que nós nos respeitamos dentro do parlamento. Eu explico para eles a necessidade de determinados projetos. Eles fazem discursos contrários a esse determinado projeto, mas a relação é boa. E graças a Deus a gente consegue convencer um, é, a maioria dos vereadores que projetos que são promissores, que vai mudar a vida das Importantes, pessoas, que são importantes. Um projeto importante que nós estamos colocando agora é o projeto das escolas cívico-militares, para que nós não tenhamos menos doutrinadores das escolas. Nós temos uma cidade que arrecada muito. O investimento em educação é gigantesco. Se nós colocarmos, nossa cidade pode ser uma cidade inovadora. Se nós colocarmos ali uma escola cívico-militar, Colégio Tiradentes você deve conhecer. Já ouviu falar? Com certeza. A luta que é para entrar no Colégio Tiradentes, ou se você... complicado. É É disputado. complicado. O cara quer muito mais colocar o filho dele no Colégio Tiradentes, que é militar, do que colocar, às vezes, num colégio particular. Porque lá ele vai ser disciplinado, não doutrinado. Lá ele vai aprender matemática, português, Vai ter inglês. disciplina, sabe? Sim. Ele vai ter disciplina, ele vai cantar um hino nacional, ele vai, sabe, ele vai despertar o patriotismo. Nós vamos formar verdadeiros patriotas. E sabe o que eles querem? É tudo que eles não querem. Se nós No final das fizermos contas, mais e mais escolas cívicas militares em Betim, no Brasil, formarão pessoas produtivas, pessoas que verdadeiramente, sabe? Não que eu não acredite na educação, que tem muitos bons professores que eu quero mandar um abraço, que são conservadores, que defendem as nossas pautas, mas infelizmente a grande realidade é essa, a grande maioria, têm um viés de esquerda, eles são ideológicos, entendeu? Fazem parte de sindicatos que, infelizmente, querem doutrinar os nossos filhos. Sim. Então, assim, Olá, é complicado. e aproveitando esse gancho aí, você disse que conversa com todos os vereadores para tentar aprovar, né, os projetos. Você acredita que essa polarização de esquerda e direita, ela traz benefícios para a sociedade? E mais, você acredita que tem alguma pauta da esquerda que é possível aproveitar sendo um candidato de direita? Ou não, ou tudo da esquerda é ruim? É difícil você lembrar de alguma coisa que a esquerda fez de bom, né? Reconhecer. Eu sou assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu sempre fico com o pé atrás, que a esquerda, infelizmente, ele dá aqui e espera aqui. Sabe? Ele te dá um auxílio, mas dependendo de você. Eu não sei se você já viu um seriado do Netflix que fala sobre a Venezuela. Foram 2 brasileiros na Venezuela e tal. Qual que é o nome? Você não vai lembrar também, não? Não vou lembrar. Na verdade, é um documentário. Como que é a realidade local na Venezuela. Como que o governo venezuelano faz. Por exemplo, um cidadão venezuelano vai lá, ganha uma cesta básica. Se torna dependente do Estado. Esse cidadão não pode falar mal do governo. Não. E se souber que você fala mal do governo, ele tira o que você tem. E é só uma cesta. É o assistencialismo barato, né? Que não dá nada, não dá condição, não dá oportunidade. Um país que era referência em décadas atrás, um país que era próspero, rico em petróleo, né? Infelizmente. Eles fazem o quê? Faz com que as pessoas dependam do Estado, a sua grande maioria dependa do Estado, daquela única cesta básica. E se falar mal, corta meia cesta básica. Se souber que falar mal de novo, corta tudo. Ué, Complicado. como que você vai ter um povo próspero, sendo que Você não você pode escraviza reclamar, o hein? povo? Não pode reclamar, não pode fazer críticas ao governo venezuelano. A realidade é essa. A esquerda, é difícil reconhecer os feitos da esquerda. Tudo que nós fizemos, um programa de alfabetização do Jair Bolsonaro, por que não deu continuidade? Sabe? Eles paralisam, eles não querem que as pessoas cresçam intelectualmente. Quanto mais limitadas intelectualmente as pessoas forem, mais fácil é manipulá-las. Se tornarão massa de manobra para eles perpetuarem no poder. E esse União. problema que você citou é muito perigoso, um assunto atual que é a censura, né, Jefinho? Sim. Tem aí, recentemente, um candidato, né, forte para as eleições de São Paulo, teve sua principal rede de social. comunicação, né, bloqueada. Também o Twitter acaba de ser bloqueado E também. aproveita e já puxa o assunto. Você já recebeu algum tipo de censura nesse sentido? Não, até... Porque você fala muita coisa polêmica que diverge, vamos dizer, Você não do tem medo de pessoal falar que- as coisas. Eu, assim, oficialmente não. Vou ser bem sincero. Se eu falar que eu fui tratado dessa forma, se eu fui receber algum tipo de censura, eu vou ser mentiroso com vocês aqui. Eu não fui. Mas faz um teste. Qualquer coisa polêmica que nós publicamos nas nossas redes sociais, o alcance do Instagram, por exemplo, que é uma rede social que eu utilizo muito, ele é limitado.
Por exemplo, se eu publicar... Não entrega. Não entrega. Não faz entrega. Você escrever Bolsonaro, limita. Entendi. Você escrever ideologia de dinheiro, limita. Inclusive, o Nicolas, é muito difícil você ver o Nicolas apoiando alguém, aparecendo, dando a cara, né? Falando assim, esse é meu candidato. E isso aconteceu com você em Betim, né? Eu vi um vídeo recentemente do Nicolas falando, Lion Silva é meu candidato em Betim. Em Belo Horizonte ele está apoiando Pablo Almeida. Pablo Almeida. Parece que em cada cidade ele apoia um único candidato. Contagem Como que Pedro foi Luiz. essa aproximação? Foi pelos valores? Como que foi essa amizade sua com o Nicolas? Primeiro assim, igual eu disse anteriormente, eu sou coerente. O Nicolas não apoiaria alguém que não fosse coerente, que não defendesse aquilo que ele defende. O Nicolas é uma fonte de inspiração para qualquer político conservador da nossa nação. Eu falo que o propósito que Deus tem na vida do Nicolas é um propósito de... Eu acredito que ele será um futuro presidente da nossa nação. Porque eu acho que o propósito está com ele, sabe? O que ele tem feito para defender os nossos valores, os princípios. Olha para você ver a luta que Nicolas está tendo em Brasília. Olha quem que ele está encarando. Um cara que vai a público e faz críticas abertamente a Alexandre de Moraes, esse homem tem que ser muito corajoso. Esse homem tem que ser muito... Eu falo que ele tem que ser muito cheio do Espírito Santo. O cara tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo para ter coragem de ir ali, subir naquela tribuna e fazer críticas. Eu falo que é um dos maiores ditadores que o Brasil está tendo agora, é Alexandre de Moraes. Não sei se você viu a... Ele está peitando até o homem mais rico do mundo, né? Peitando. Um jornalista agora deu uma entrevista recentemente, Glendon, que pega muito furo de notícia, que ele nunca teve tanto temor igual está tendo agora de ser preso, de ser censurado. Por quê? Por fazer matérias polêmicas. O Nicolas hoje, ele me apoia por coerência. Eu tenho uma relação muito boa com a família, com o pai, principalmente, o pastor Edésio, que para mim é uma bênção do Senhor. E graças a Deus, assim, tudo, ao longo desses últimos anos, fiquei sozinho em Betim, defendendo a pauta da família. E hoje nós temos um reforço de peso. E uma grande responsabilidade, que é carregar o nome do Nicolas em Betim. Porque isso cabe a mim, meu amigo. As pessoas vão votar em você por causa do Nicolas. Poxa, é gratificante demais. Então, assim, eu serei observado. Com certeza. Eu fui observado por ele, pela equipe dele. De fato, será que o Lion é de direita mesmo? Será que verdadeiramente ele defende as nossas pautas? Os caras acompanhou o seu Será que trabalho. não é lero? Não. Eu não... Antes do Nicolas ser vereador, eu também já defendia. Mas, assim, ter o Nicolas num palanque, meu amigo, é uma responsabilidade tremenda. E eu quero poder honrá-lo, porque ele é uma grande referência. Muitas pessoas estão aderindo à nossa campanha pelo fato dele estar nos apoiando. Entendeu? O que o Nicolas tem feito, talvez se o Bolsonaro tivesse feito no passado, principalmente nas eleições presidenciais passadas, tivesse investido na base igual o Nicolas está fazendo. Em muitas cidades nós estamos elegendo bons vereadores, bons prefeitos, para que em 2026 nós tenhamos um exército nas ruas. Exército de pessoas formadores de opiniões, que defende de fato verdade, a família, Deus, pátria, família e liberdade, que são os propósitos ao qual o Bolsonaro defende. Então, sim, ele está investindo na base, ele tem feito esse investimento. Bolsonaro, nas eleições passadas, nós não fizemos o que o Nicolas está fazendo. Então, hoje, eu falo que o Nicolas, além de ser referência para mim, ele é referência para todo o Brasil. Ele decide uma eleição em São Paulo. Eu sei que nesse momento o Pablo Marçal quer uma ligação do Nicolas. Ele quer que o Nicolas, não sei se você viu. O Nicolas apaziguou, né? Parece. O Nicolas demonstrou tanta maturidade. Ele demonstrou ser um cara que surpreendeu o Brasil todo. Porque ele pegou dois extremos. O Carlos Bolsonaro fazia críticas assim à vida pessoal do Marçal. E o Marçal também, da mesma forma, ataques severos de dois caras que se posicionam do lado da direita. Ele chegou e falou, peraí, se a gente não conseguir entrar num meio termo aqui, quem vai ganhar com isso é quem? Guilherme Boulos. Boulos, né? Boulos. Então, assim, é o... Boulos. É zoeira, né? Mas aproveitando, pessoal, nosso podcast Revolution tá acontecendo hoje com o parceiro Lion. Estamos chegando já no finalmente, né? E tem mais duas perguntinhas aqui para você responder. Inclusive, primeiro eu vou fazer a pergunta do Datena. Você faz a outra de cima aqui. Porque vocês estão no assunto já, né? O que é aquilo, cara? Datena pegou uma cadeira e bateu na cabeça do Pablo Marçal. Que política que é essa? Se fosse outro país, o Datena ia ser preso? Já levava ele preso? E por que no Brasil não tem isso? Qual que é a sua visão pelaquela cena que você viu?
Qual que é a sua visão? Lamentável. Infelizmente, assim, virou o debate em São Paulo, parece que virou um meio de entretenimento das pessoas. O Datena me surpreendeu negativamente. Imaginei, Acho que todo mundo, né? Até o assim, mas muito negativamente. Esse dia eu vi uma declaração do próprio Nicolas que num dia ele foi lá, fez inúmeros elogios, rolou, chorou, em uma entrevista que fez com o Nicolas, falou inúmeros elogios ao Nicolas. No outro dia vai lá, sentou na mesa com o Boulos, querendo ser o vice do Boulos, e falou que nunca apoiaria um cara igual o Nicolas. Então, assim, ele infelizmente não é um cara que se... confiável. não, ele é imprevisível. Um cara que chega e dá Não uma tem cadeirada nos inteligência outros. emocional. Nunca Quem vai. esperava que um cara daquele porte, um dos maiores comunicadores do Brasil, que se tornou referência, não sei quantos prêmios que ele recebeu já. Sabe a função da mídia? Não, tanto na televisão quanto na rádio, que deveria ser referência. Agora chegar e pegar uma cadeira e virar contra... Imagina Não dá, se todo poxa. mundo começa a fazer isso. Você já teve vontade de dar uma cadeirada em alguém na Câmara? Vontade todos nós temos, principalmente quando tem um sindicalista na minha frente usando o servidor público para, sabe, para conseguir as suas pautas. Então, assim, mas nós temos que ter no mínimo equilíbrio emocional. Você tem que ter equilíbrio. Você quer uma função parlamentar? Eu recebo crítica todo dia, me chamam de homofóbico, transfóbico, me chamam de inúmeras coisas. Se eu for revidar todos os ataques que eu recebo, poxa, eu tenho que virar lutador de MMA. Porque, poxa, ou então pra academia ficar forte igual o Gabriel E não adiantar de nada. não adiantar de nada. Mas é a realidade. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio. Então, assim, o Datena, infelizmente, ninguém esperava naquela cena. E vou te falar, quem ganhou com isso, politicamente? Um assalto, pô. Foi. Se vitimizou ali e tal, com a Acabou. situação Chamou até a toda. ambulância. Cara, Chamou mas ambulância. você vendo o vídeo de outro ângulo, a cadeirada não foi tão leve assim, igual Foi não, foi quando a câmera É. pega assim do zoom, parece que a cadeira é leve, mas aquela cadeira de ferro, cara. Foi uma tentativa de homicídio. O Marçal tá forçando política, tá ganhando politicamente com aquela cadeirada. Então, assim, quem perdeu? Quem saiu perdendo? E ele Datena. jogou duas vezes, ele deu a cadeirada, na outra câmera, ele taca a cadeira ainda. E o mais engraçado de tudo, que a grande mídia passa o pano pro cara, pô. Passa. O cara tá Isso é sacanagem, né, cara? Se fosse ao O cara tá contrário, errado. Eu tenho algumas situações, por exemplo, em relação ao Pablo Marçal, porque ele nunca exerceu uma função pública. Nós vamos fazer o teste com o Marçal agora. Ele é um merece cara uma de muitas chance. entregas, é um cara que é gerador de emprego, é um cara que tem muitos resultados na vida privada. Agora, na pública, ainda a gente tem aquela. Será? Como é que vai ser? Porque ele, na técnica de PNL, Será ele que é ele vai muito bom. assustar quando entrar lá dentro? Poxa, administração pública, Gabriel, você sabe bem que você já mexeu com licitação. Não é você, por exemplo, o cara é ruim de serviço, você manda ele embora. Como é que você manda um servidor público improdutivo embora? Você tem que montar um processo e tal, e tal. Ele vai chegar, cara vai colocar inúmeros. concursado. Não, ele vai chegar na prefeitura, vai colocar pessoas que têm experiência na vida privada, vai querer fazer daquele espaço um E é espaço privado. diferente, E é né? diferente. Então, assim, eu torço para que tenha um prefeito de direita em São Paulo. Eu torço, se for o Marçal, glória a Ok. Deus. Porque eu acho que o Nunes, até então, ele não tem se posicionado Com verdadeiramente os com a direita, valores, sabe? né? Por exemplo, recentemente ele fez um vídeo com aquela que usou do Bolsonaro, aquela A Joyce? deputada Joyce Hasselmann. Poxa, aquela mulher que mais faz críticas ao Jair Bolsonaro. Então, pra gente que é bolsonarista, pra quem que é de Ver direita, ele poxa, se o associando. Nunes deveria ter um pouco mais de maldade ali. Poxa, não tem como fazer. Sim. Né? Então, isso, infelizmente, é complicado. Mas o Datena, meu Deus, dá pena Decepcionou. dele. Dá Olá, pena. e quem conhece um pouquinho assim do seu trabalho, sabe da sua luta incessável em prol dos direitos do Icaivera. Você sente que, de certa maneira, assim, o povo de Icaivera é um pouco excluído do resto de Betim, em questão de oportunidades, ou até mesmo leis que vão beneficiar exclusivamente o bairro de Icaivera, obras? Qual é a sua visão? O que acontece? Eu não sei se vocês já conhecem, já foram na região de Icaivera, onde tem um dos menores colégios eleitorais de Betim. Por qual razão? O Icaivera é um bairro isolado geograficamente. Existe a Grande Betim e existe o Icaivera aqui. Ó. É um pequeno bairro que fica lá no cantinho do mapa de Betim. E ao longo desses últimos anos, desde a sua fundação, que foi na década de 60, parece que em 1958 foi aprovada a planta definitiva do Icaivera. É um bairro de décadas e décadas atrás. E a atuação do poder público em trazer soluções definitivas, infelizmente, ao longo dos últimos anos, antes do nosso mandato, por exemplo, ficou muito à mercê. Por quê? Eu sempre faço essa comparação
pelo fato do Icaiveira ter uma população, um colégio eleitoral muito pequeno, diferente do Alterosa, que tem ali aproximadamente 70 mil eleitores. O Icaiveira tem 5, 7 mil eleitores. Então, talvez governos passados não tiveram o mesmo cuidado com os moradores e com aquele bairro Icaiveira. Porque se nós tivéssemos um prefeito e um vereador que tivesse sensibilidade para levar desenvolvimento, para discutir junto ao prefeito, para buscar soluções, para o Icaiveira, talvez nós teríamos um avanço muito maior, anos e anos atrás. Deixa eu só te passar uma notícia de que aconteceu recentemente. Desde o início do meu mandato, Gabriel, em 2017, quando eu assumi, eu levei para o prefeito Vitório Medioli o desejo e o sonho do morador do Icaiveira, que é pertencer à cidade. O morador do Icaiveira, Jefferson, não tem um sentimento de pertencimento. Olha. Não tem o sentimento de pertencer à cidade. Vou te São falar excluídos. Excluídos. Por quê? Porque se você for num banco, você vai onde? Em Contagem, porque é mais fácil. Se você for num cartório, você vai em Contagem. Se você for numa UPA, você vai de Nova Contagem. E não tem sequer transporte que favoreça Não tem. o acesso ao centro? Ou você de vai. Betim? Não. Pega 2 ônibus para você ir no centro de Betim, ou você passa por uma estrada precária existente, que é a estrada do Serra Negra. É mais fácil ir para Contagem do que ir pra Muito Betim. mais fácil, porque é um bairro geograficamente descentralizado. As pessoas perderam inúmeras oportunidades de emprego por morar no Icaiveira. Por quê? É um bairro isolado, faz divisa ali. O Icaiveira é Contagem e o Sim. Icaiveira é Betim. Então, o Icaiveira Betim, infelizmente, ficou por muitos e muitos anos sem a efetivação, sabe assim, sem aquele sentimento de pertencer à cidade. Mas em 2017 eu levei essa demanda para o prefeito Vitório Medioli. Nós sonhávamos em pertencer à cidade. E desde o início do meu mandato, eu lutei para que nós tenhamos uma via de acesso ao centro de Betim. Ontem à noite, era 11 horas da noite, eu saí do centro de Betim, com 20 minutos eu cheguei no Icaiveira. Nesses dias, Essa via já existe. já existe. Ela E não foi está, uma luta sua uma luta minha. em prol do bairro Eu Icaiveira. levei para o Vitório, nós precisamos de fazer uma via que dê acesso ao Icaiveira. Tanto é que a via chama Via do Icaiveira, porque é dos moradores do Icaiveira. Sim. Eu dei o nome a essa via. Era uma necessidade. É uma né? necessidade, assim, extrema para que nós possamos dar dignidade, prosperidade para aquelas pessoas que residem lá. Que foi, infelizmente, o preconceito era muito grande. Ah, você mora no Icaiveira, pé vermelho. Você mora no Icaiveira, você mora no interior de Betim. Poxa, você quer castigar um servidor público, você manda para o Icaiveira. Então, hoje, graças a Deus, a via não ainda está na sua totalidade pavimentada. Mas, se Deus quiser, no próximo ano, já melhoramos o acesso. Hoje, com 20 minutos, a gente já está no centro de Betim. Graças a quê? Ao trabalho de articulação de um vereador atuante, sabe? Um vereador que discutiu junto à iniciativa privada, que nós fizemos inúmeras reuniões com empresários que têm interesse de empreender ao longo da Via Icaiveira, junto com o prefeito Vitório Medioli, que teve a sensibilidade e entendeu que nós deveríamos cumprir com aqueles moradores de Icaiveira. E hoje a Via Icaiveira é uma realidade. Hoje nós temos os sentimentos de pertencer à cidade. Top. Jefferson, é mais fácil hoje, passando pela via, mesmo que esteja precário, você ir para o centro de Betim do que ir para o centro de Contagem. Cara, Poxa. isso facilita. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para um povoado, para um bairro, porque facilita a vida do empregador e do empregado. O empregador, vendo que tem fácil acesso, vai levar um empreendimento para esse bairro. E o cara que está contratando gente também vai ver que essa pessoa que precisa pagar 2 vales de transporte. Eu prefiro contratar uma que vai chegar mais cedo, né? Que tem um menor percurso para chegar e vai sair mais barato para mim. Exatamente. Com essa conquista, agora já tem ônibus para lá ou está na luta ainda? Não, porque ainda a via não está total pavimentada. Eu acredito que nós melhoraremos também o transporte público, porque inúmeras oportunidades aparecerão, né? Por exemplo, E aproveita essa oportunidade agora final para você falar para os seus eleitores aí e garantir o voto deles. Quais aí. são suas Quais propostas? são suas propostas? Aproveita. Ó, você tem 1 minuto. Pô, mas 1 minuto, pô. 1 minuto. Vai pra câmera. Gente, Olha pra câmera. Eu costumo dizer para as pessoas que você pode dar a alguém aquilo que você tem. Ao longo desses últimos anos, quem me acompanha de perto, a minha atuação como vereador, sabe o tanto que nós lutamos para mudar a vida cotidiana das pessoas, o tanto de entrega pessoal, profissional que nós fizemos para trazer melhoria e desenvolvimento para o Icaiveira e para toda Betim.
Uma coisa que marcou a minha história foi essa Vica Ivera. Essa Vica Ivera foi uma conquista. Eu falo que tem a minha, 100% a minha digital. Outras pessoas também que me antecederam, vereadores que lutaram. Mas graças a Deus, através do meu mandato, da minha dedicação, a minha articulação junto à iniciativa privada, ao Poder Executivo, nós conseguimos trazer essa grande obra para Betim. Eu falo que a maior obra viária de Betim é a Vica Ivera. Então, o que eu quero? Eu quero dar continuidade a todo esse trabalho que eu faço por Betim. Não só de realizações na função de vereança, né, dialogando com o Poder Executivo para trazer creche, para trazer UBS, para trazer escolas públicas de qualidade, né, que nós também conquistamos no Vica Ivera e toda Betim. Eu quero dar continuidade a esse trabalho. Eu tenho entrega, eu tenho resultados. Eu quero que as pessoas me julguem pelos meus resultados. Eu tenho inúmeros projetos de leis que beneficiaram de fato e verdade a população de Betim. Talvez a população não reconheça porque não está no dia a dia ali, não sabe a verdadeira função do vereador. Mas eu tenho entrega, eu tenho dedicação. Você que é patriota, você que é conservador, você que mora no Vica Ivera, em toda Betim, aqui vocês têm um vereador que, além de defender a pauta da família, é um vereador de resultados. Então, como eu disse anteriormente, não é só ir votar, é saber em quem votar. E o meu nome é Lion Silva, sou verdadeira direita de Betim e eu quero dar continuidade a esse trabalho para mais 4 anos. Me dê a oportunidade. Deus abençoe. Excelente. Estamos encerrando mais um podcast. Passou 1 hora, cara. Passou 1 hora, foi 1 rápido. hora. E foi um prazer te receber aqui. Que tá? é isso, cara. Prazer todo meu. Estamos felizes por tudo que você falou aqui. Mudança de mentalidade, né? Mudança O de Lion, mentalidade. ele veio de baixo, ele não é um cara que nasceu em berço de ouro, não é um cara que é herdeiro, né, de parente político, nem nada do tipo, é um cara que veio de baixo e já está fazendo história, mudando a vida de muita gente Vou em continuar Betim. mudando. E vai continuar mudando. Prazer. Prazer todo meu, Jefferson. Tamo junto. Tamo junto, Lion. junto e Obrigado, misturado. Gabriel. Irmão, Conte comigo. Pessoal, é isso aí. Mudança de mentalidade, seja no ramo de negócios, falando de política, falando de música, na vida de empresário. O importante é mudar a mentalidade. Isso aí. Vamos fazer o povo prosperar, né? Isso Vamos aí. mudar a mentalidade dessa turma, vamos inovar, que é isso que nós precisamos. Qual que é o código? O código é trabalhar, gerar renda, gerar emprego e mudar a vida das O pessoas. Pablo Pra Marçal melhor. gosta dos códigos. Né? Ele gosta dos isso aí. códigos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Valeu.